Nós estamos acompanhando a movimentação da Prefeitura Municipal de Ubatuba para a implantação da TPA, a Taxa de Preservação Ambiental. É esse o assunto da nossa entrevista de hoje. Vamos conversar com o Guilherme Adolfo, que é subsecretário ou secretário adjunto da Prefeitura de Ubatuba, para falar a respeito desse assunto. Guilherme, fico muito à vontade de falar com você sobre esse assunto, porque eu sei que você acompanha essa discussão, inclusive desde a gestão passada, você foi secretário e você acompanhava de alguma forma esse trabalho, né? Esse trabalho se iniciou lá e se conclui agora. O que a gente pode esperar dessa taxa de preservação ambiental? Como que foi esse processo para que agora houvesse a aprovação, inclusive com a definição de empresa? Um prazer ter você aqui com a gente. Essa é uma boa pergunta, Ednelson. Exatamente, agradeço a oportunidade de trazendo essa informação para todos, familiarizar com o tema, porque é algo que a gente espera que venha revolucionar o Ubatuba, num ponto de vista de suprir uma das maiores carências, né? Hoje nós temos o maior patrimônio nosso, é o meio ambiente, é a nossa paisagem, são as praias, e não tínhamos recurso para poder dar esse suporte para as pessoas. Então, essa taxa de preservação ambiental, ela nasceu com esse cunho de poder criar um recurso que pudesse suprir as carências, que pudesse receber o turista com melhor conforto, garantindo recursos para poder preservar o meio ambiente e poder investir em melhoria de infraestrutura turística e ambiental. O processo começou desde a concepção da gestão passada, 2017, se não me engano, e toda a parte da legal de construção, de quanto ser custado, como seria o custeio, que forma seria a gestão, se seria por consórcio, seria por contratação de uma empresa, né? Então, nesse contexto, a gente, no Brasil, não tem uma TPA no Brasil que a gente possa encontrar uma semelhança. Não, o Ubatuba, que está sendo desenvolvido agora, é totalmente diferente. Então, um protagonismo, pioneirismo nesse formato. Na concessão para uma gestão de empresa e poder ter um período maior para poder fazer as capturas e toda a parte de processamento de imagem. O que é importante se difere, Guilherme, dentro disso que você falou, no que se difere, porque inclusive a empresa que venceu a licitação é a mesma que opera, por exemplo, o sistema de Bombinhas, e Bombinhas é tido realmente como uma grande referência. Aí você fala que o Ubatuba vai ser algo diferente. No que se difere do que se tem em Bombinhas e quais as vantagens em relação, por exemplo, ao sistema que é operado lá? Sim, ela é uma contratação direta, a empresa de Bombinhas, a prefeitura fez uma contratualização direta com a empresa, prestação de serviço, e a TPA que é cobrada lá, ela é só por alguns meses no ano, não é diária como a nossa, elas não são por todos os dias, até mesmo porque a cidade de Bombinhas, ela não tem a mesma projeção turística de Ubatuba, né, a procura, nós estamos aí numa das cidades mais procuradas no país em relação ao turismo, e o formato é que esse recurso ele vai ser destinado para o Fundo Municipal de Meio Ambiente e tem uma gestão conjunta com a destinação desse recurso. Então, a sociedade civil ela vai poder estar mais participante da destinação desses recursos e como vão ser feita essa parte, por exemplo, de custeio operacional, a parte de limpeza, a próprio investimento nas políticas públicas de resíduo, de poder fomentar também o meio ambiente, recuperações de área degradada. A destinação dele tem essa concepção de uma gestão conjunta com o colegiado e um projeto maior, né, uma projeção muito maior de arrecadação e também de projeção de cidade, nível turístico. Certo. Guilherme, vamos lá. Os valores, né, que foram licitados, né, o valor da empresa em relação àquilo que se prevê, são valores extremamente altos. Do valor que foi estipulado, do que se projeta, quanto fica para a empresa e quanto fica para o município? E o que fica para o município? O que pode ser feito com esse recurso? Ou o que está sendo projetado e planejado para investimento desses recursos?
Então, a definição desse valor tem um processo que foi feito um chamamento público, né, para poder definir pela PMI, não lembro agora a terminologia, me desculpa, mas nesse processo teve um estudo sobre a viabilidade, se era possível implantar TPA em Ubatuba, e para efeito de comparação, 2018 para 2019, a leitura de placas, né, só o número de carros que entrou e saiu do município pelos contadores do DR, foi em torno de 20 milhões de carros. Então, ainda pensando na questão das isenções e tal, ainda se chegou a um valor, nesses 20 anos, num valor estimado de 280 milhões. Tem tudo para crescer mais ou menos, é uma questão que nós estamos numa fase difícil para planejar para daqui a 20 anos, como nós vamos estar. Se hoje o Ubatuba, há 10 anos atrás, não tínhamos nem Facebook direito, não tínhamos, as mídias sociais não tinham essa projeção, e hoje subiu muito, cresceu muito a busca pela nossa cidade, crescimento, enfim, nós não sabemos como vão ser daqui nos próximos 20 anos, mas é uma estimativa de valor, pode ser menos, pode ser mais, e a questão é o valor ele é totalmente auditável, né, é possível no canal de transparência de entender onde está sendo, como está sendo feita a arrecadação e como está sendo feita a destinação desse recurso. Mas é uma base, foi estimada em cima de um estudo de um chamamento que fez parte da concepção do edital. E é isso, esqueci de alguma coisa responder? Não, tranquilo. Vamos lá. A empresa que venceu, quais serão as obrigações da empresa e qual é a previsão para que nós tenhamos a implantação do sistema e como que vai funcionar a implantação do sistema, período de testes, avaliação, como que isso está projetado? Certo. A empresa tem a parte burocrática dessa questão do término do certame, eles estão procurando um local na cidade onde vai ser a sede, a implantação da sede, mas a responsabilidade básica dela é fazer a gestão da arrecadação, né? A empresa ela vai está responsável por implantar os módulos de identificação de veículos na entrada da cidade, ela está responsável por fazer essa gestão, triagem, toda a implantação do sistema operacional e para poder, dentro dessa gestão, e passar o maior repasse, retirar do custeio e fazer o repasse ao fundo municipal. Então, basicamente, hoje, a obrigação dela é fazer a gestão da entrada e saída da cobrança da TPA. E mais esqueci das outras perguntas, perdão. Não, tranquilo. Deixa eu perguntar uma outra questão. Como que vai ser feito o controle justamente dessa situação dos recursos, né? Porque quando a gente fala de uma taxa, de um imposto, em Ubatuba em especial, sempre se questiona, por exemplo, a questão da própria cobrança de Zona Azul, que sempre, historicamente, foi algo muito questionável, né? Desde Sim. o momento que estava na mão da Contura, agora na mão da Endurbe, apesar do Portal da Transparência, mas há sempre questionamentos. Como que a população, como que as pessoas vão poder realmente acompanhar não só o processo de arrecadação, mas principalmente a questão da aplicação? O Conselho de Meio Ambiente vai ter ingerência sobre isso? Como que esse processo todo deve acontecer? Sim. Essa questão da fiscalização, até importante das plataformas de cobrança, tem várias formas de fazer a cobrança hoje, e como é um sistema informatizado, tem uma forma de sair esse relatório, tem N maneiras de fazer a cobrança, até, por última delas, o valor em pecúnia num local que vai ser estabelecido como um convênio como um banco. Todo esse valor, ele será registrado para ser publicado no portal de transparência. Então, tem um portal, quando os relatos mensais, e aí está sendo definido como vai ser esse formato, e o Conselho de Meio Ambiente, ele fará essa fiscalização, tanto é que a parte da definição da renda, no ano passado foi definido o regimento interno do funcionamento do Conselho de Meio Ambiente, do Fundo de Meio Ambiente,
e também da composição de uma comissão gestora, para poder iniciar as tratativas, para fazer os balanços, esse acompanhamento e ter toda a publicação no portal de transparência. Então, maior viabilidade possível, visibilidade possível, é o mais importante nesse processo todo. Exatamente, nós vimos em alguns locais, algumas cidades que tem algo parecido, que houve problema de travar o recurso por uma dúvida quanto à questão de cobrança, e isso trava o investimento, o valor, trava todo o processo, e isso é prejudicial. Então, quanto mais, como a nova gestão trouxe a questão com a Endurbe para mudar a forma de cobrança, de transparência da cobrança da Zona Azul, também está se buscando o máximo possível de cumprir todas as exigências legais para a prestação de contas ao Tribunal de Contas e aos munícipes. Então, é fácil todos acompanharem para onde vai ter, inclusive, vai ser criado um portal, um site específico da TPA, para exatamente com a identificação com a empresa, para ter esse acompanhamento em tempo real. Certo. Qual a estimativa anual de arrecadação? É claro que pode ser a mais, pode ser a menos, mas uma média com a qual vocês trabalham? Olha, a gente jogou até na apresentação da audiência pública em 2019, nós fizemos algumas simulações de arrecadação, o que é complicado. Então, por exemplo, nesses 20 milhões de carros que a gente teve só na temporada 2019-2020, na tabela nossa de isenção, né? A própria lei prevê-se as isenções automáticas, os municípios vizinhos, o que é importante frisar é que essa cobrança é para o turista, ela não é para os prestadores de serviço ou para alguém que tem algum vínculo de emprego ou de trabalho com o município, ela é exclusiva do turista. Então, desse cenário, por exemplo, de 20 milhões só de carros, a gente, por 60% de isenção, ainda se chegaria numa conta de 8, 10 milhões ano, alguma coisa assim. São números, podem ser muito baixos, ou pode estar subvalorizado, ou pode estar hipervalorizado, tá? Mas é importante de viver um ano de cobrança de TPA para ter um cenário concreto, para a gente sair da estimativa, né? Por assim dizer. Certo. O Guilherme, como que vai se dar esse processo justamente nesse controle, né? O que é turista, o que é prestador de serviço, o que é morador, o que é veranista, né? O cara que tem residência em Ubatuba, mora fora, mas tem residência aqui. Como que vai se dar esse processo? Como que a empresa vai trabalhar para fazer esse controle, para evitar abusos, mas também evitar erros de cobranças indevidas? Sim. A empresa ela vai elaborar um site, né, o quanto mais possível, para fazer esse cadastramento. E também terá uma sede principal aqui no município para poder fazer esse cadastro. Os prestadores de serviço, por exemplo, hoje nós temos as nossas cidades vizinhas não pagam, né? São Paraty, as cidades limítrofes, né, Caraguatatuba, inclusive ainda se estendeu para São Sebastião e para Ilhabela, do contexto do litoral norte, são cidades que não pagam, São Luís do Paraitim. E além da questão, a própria lei já é bem clara da questão, cada IPTU, ela tem, cada morador, tem direito a cadastrar 2 veículos que não sejam com placas de Ubatuba, tem um cenário bem grande. O que é importante para a população ficar ciente é que ficar atenta ao início da cobrança, porque vai ser feito um amplo trabalho de divulgação e de mídia em cima da questão da TPA para estimular esse cadastramento e para que evite transtornos maiores, né? Então, prestador de serviços, moradores, tem as isenções automáticas e tem as isenções que precisam ser comprovadas mediante uma relação que a gente vai informar mais à frente, no cadastro, que tiver mais definido esse regramento. Certo. Guilherme, qual é a previsão de implantação? Quando esse processo todo deve começar? Nós estamos trabalhando para começar a fase de testes agora aqui nas férias de julho,
É difícil fazer previsões, porque tem coisas que não estão tanto nas nossas mãos, né? Tem a fase do licenciamento dos radares nas entradas da cidade, envolve DENIT, envolve DR, então a gente está com uma expectativa já nas férias de julho, já tem um sistema no início de testes, pelo menos, para avaliar o sistema, realmente se está operacional ou não, e então nessa estimativa, né? Pode ser que tenha alguns entraves no meio, como já houveram, o próprio edital mesmo foi bem longo, foi uma jornada de quase 2 anos para ser finalizada a contratualização de uma empresa. Então, hoje, seguindo esse cronograma, vamos trabalhar para antes, quem sabe saia antes, mas uma estimativa um pouco mais conservadora, trabalhando para, nas férias de julho, já iniciar a fase de testes. Guilherme, a gente sabe que um dos grandes problemas, você até falou isso no começo, né, é justamente a questão do impacto em relação ao lixo, né, que a cidade acaba pagando um preço muito caro, muito alto por isso, em função do transbordo, em função da coleta, esse processo todo, que acaba sendo também, principalmente no período de temporada, decorrência da presença do turista aqui. E a taxa vem justamente para ajustar essas questões ambientais, inclusive a questão do lixo. O recurso da TPA pode ser utilizado para fazer o pagamento, o custeio dessa questão do lixo? Se pode. Aí o dinheiro que seria gasto com o lixo pode ser investido em obras, por exemplo, no município, certo? Isso, de alguma forma, também vai impactar na diminuição de custo para a população em relação à taxa de lixo, por exemplo? Se a TPA for a responsável, por exemplo, por custear essa questão de coleta e transbordo do lixo? Olha, a mudança da taxa de lixo, ela não foi discutida, certeza, a taxa da TPA, ela entra para suplementação dos valores, porque hoje, por exemplo, a taxa do lixo, você cobra por metro quadrado, e o lixo você gera por pessoa, né, e você hoje tem um excedente muito grande, essa disparidade entre o que é arrecadado com lixo e o que é pago para fazer a limpeza urbana e o transbordo, tudo nosso, é um valor muito discrepante. Então, a suplementação do pagamento dela já vem no negativo acumulado de muitos anos, não é de agora, já desde que o Ubatuba tinha um lixão, não tinha um aterro, no início dos anos 2000, foi desativado pela CETESB, houve um monte de problema, e agora todo o resíduo do município é levado para Jambeiro, foi um tempo para Tremembé, isso onera muito os cofres públicos em chegar a uma estimativa de 10% do PIB municipal. E essa taxa do lixo, ela nunca pagou o serviço de limpeza urbana, o que foi arrecadado com as taxas dos contribuintes nunca pagou o lixo efetivamente. E a TPA, ela pode fazer a suplementação do resíduo e também pode fazer investimentos para o plano municipal de resíduo sólido, porque, por exemplo, plano de saneamento, água e esgoto, com a Sabesp tem uma tarifa, tem uma tarifa econômica, financeira, que ela cumpre um equilíbrio. Ela tem a tarifa que se paga de água e esgoto, ela investe em água. Para a Sabesp, a empresa ela é obrigada a investir em água e esgoto. Então, todo o sistema tarifário, ela suporta e ainda gera lucro para a Sabesp. Diferente do lixo, que eu não encontrei lugar nenhum que o município ele ganha dinheiro com a taxa do lixo. Por isso, na questão da suplementação, mas também investimentos no plano municipal de resíduo, para trazer esse equilíbrio e permitir com que, quanto mais se invista no plano de resíduo, mais a gente consiga diminuir o custo operacional da limpeza urbana. E, com isso, os recursos podem ser destinados para as outras áreas, e não ficar simplesmente pagando, indo diretamente para o lixo. Tá? Certo. Para a gente poder encaminhar já para o encerramento, vai ser implantado um sistema, inclusive com câmeras, para poder fazer esse controle. Nós temos duas questões com relação a essa questão das câmeras. Nós temos, por exemplo, agora a nova realidade da Rio Santos, né, que passa a ser um trecho da rodovia
privatizado, sob controle da Nova Dutra. Você acredita que as duas empresas possam conversar? É possível essa conversa para que esse sistema seja implantado dentro da rodovia com a aprovação da Nova Dutra? Esse é um ponto. E outro, esse sistema que está sendo implantado, em algum momento, ele poderá, por exemplo, conversar com outros sistemas de segurança do município, no caso da implantação, por exemplo, de um COI, que é o Centro de Operações Integradas, sistema de câmeras do município, isso pode ajudar também em relação à questão da criminalidade? Sim, hoje, efetivamente, o DENIT, até hoje, o Ubatuba tem a parte, mais para a gente explicar as questões dos acessos. Caraguatatuba e o Taubaté são geridos pelo DR, e a entrada de Paraty, ela é gerida pelo DENIT. Sim, foi feita essa questão da licitação, mas, na prática, ela ainda... toda a contratualização está sendo feita direto com o DENIT. Então, esse sistema vai ser implantado nas entradas com anuência desses departamentos de rodagem, né, seja o DENIT, seja o DR, e, com certeza, a nova concessionária, ela terá que... vai ter essa comunicação conosco. Mas agora... fugiu da cabeça aqui, desculpa. Nessa parte da interligação, esse sistema, sim, ele poderá ter interface com diversos, principalmente de segurança pública. Pelo fato de ser leitura de placa, é interligado com a rede do Denatran, e para poder fazer a leitura dessas placas e acesso aos dados dos proprietários. E, com isso, é possível fazer um edital à parte, a Secretaria de Educação, de Segurança Pública, fazer essa contratualização com a empresa, para usar esses módulos, para poder fazer essa interface para a segurança pública, para entender os veículos roubados, tentar mapear as ações e também interligados com as outras câmeras de monitoramento que serão instaladas no município. Se esqueci alguma coisa, desculpa. Não, tranquilo. Guilherme, eu gostaria de agradecer a sua participação. É claro que todos nós ficamos na torcida para que a implantação aconteça da melhor forma possível e que a cidade ganhe de forma positiva realmente com a arrecadação desses recursos e que esse investimento aconteça realmente na área, no setor ambiental, que é um setor que a gente sabe precisa de uma atenção extremamente especial no município. Obrigado mais uma vez pela atenção aí. Eu que agradeço a oportunidade. Quanto mais, eu lembro que no início dessa jornada as pessoas falam, mais uma taxa, e hoje todo mundo está na expectativa de usar essa taxa para entender o que é uma das salvações do município. A gente tem grande expectativa de realmente mudar o cenário, de oferecer uma cidade limpa, uma infraestrutura para turismo, respeitando, preservando o meio ambiente, e que realmente a gente venha a ver o Ubatuba o protagonismo que ela merece. Então, à disposição para eventuais esclarecimentos, se precisarem. A TPA é um assunto que precisará ser muito discutido, muito fiscalizado, participativo. Quanto mais ter essas oportunidades, nós agradecemos. Tá certo, obrigado. Nós conversamos então com o Guilherme Adolfo, que é o secretário adjunto da Secretaria de Meio Ambiente. Você já sabe, as informações de Ubatuba e da região, você acompanha no ln21.com.br.